Meu noivo quer que minha sogra manipuladora use branco no nosso casamento, mas eu não. Agora, não sei se devo aceitar. Você já viu um reality show chamado Filhinho da Mamãe? Pois é, basicamente essa é a minha vida. Eu, mulher de 27 anos, estou com meu noivo John, de 28, desde o ensino médio. Namoramos e terminamos porque a mãe dele, Debbie, de 53 anos, convenceu ele de que éramos muito jovens para estar apaixonados. Terminamos e fomos para a faculdade. Durante o segundo ano da faculdade, começamos a conversar nas redes sociais de novo. Ele pediu desculpas e disse que sentia minha falta. Voltamos a namorar. Aí começaram as lágrimas. Debbie literalmente chorou a primeira vez que viu que estávamos de volta juntos e disse para o John que eu tinha feito feitiçaria para ele. Sempre respeitei a Debbie pelo respeito que tenho pela minha mãe e criação. Não fui criada para brigar com os mais velhos, mas ela definitivamente abusa disso. Desde que eu e o John decidimos voltar, ela tentou arrumar mulheres para ele de sua igreja, do trabalho, e até pede para suas amigas arrumarem suas filhas para tentar algo com ele. John recusou todas e Debbie disse que eu sou controladora. John já disse para ela parar, mas não de um jeito que eu ache que ela entenda. Enfim, 3 meses atrás, John me pediu em casamento. Debbie não foi na festa de noivado. Ok. Ela também não foi no jantar de família que fizemos para as duas famílias se conhecerem. Ok. O pai de John foi e pediu desculpas pelo comportamento da ex-esposa, ele a deixou quando John se formou no ensino médio. Eu disse para ele não se preocupar. Os problemas realmente começaram quando John decidiu confrontar a mãe sobre o comportamento dela durante nosso noivado. Isso acendeu a luz na cabeça dele, já que ele sempre tentou ignorar e me pedir para ignorá-la. Ela contou uma história triste sobre como engravidou dele antes do casamento e nunca teve um casamento de verdade, então isso estava afetando. Ela teve um casamento rápido no cartório, ele perguntou o que ela precisaria para se sentir confortável e ela respondeu que, se ela usasse branco e eu usasse um rosa claro ou lavanda, ela se sentiria confortável. Meu noivo, por algum motivo, achou que isso era um acordo justo. Ele também disse, não perguntou, que a mãe dele poderia me acompanhar até o altar para que ela tivesse o momento dela no vestido. Eu disse que absolutamente não e tivemos uma discussão sobre isso. Eu disse que era insano ele brigar comigo para defender a honra da mãe dele, mas não faria o mesmo por mim. Ele me acusou de ser mesquinha e egoísta. Foi ruim. Ambos concordamos em dar um tempo, mas pela intensidade da discussão, percebi que quase chegamos a terminar. Agora estamos em uma situação estranha. Eu amo John, mas vejo o quanto ele deixa que ela impacte nossa vida. Eu só fico imaginando ela sentada em casa com um sorriso maligno, sabendo que está destruindo meu relacionamento com ele. Acho que deveria cancelar o casamento, estou exagerando? Ou é só uma cor? Atualização, 1 dia depois. Oi, pessoal, não tenho certeza se essa é a atualização que todos queriam, mas isso é o que aconteceu desde o meu último post. Eu levantei alguns pontos de conversa que não consegui articular durante a raiva. Encontrei o John em casa depois do trabalho. Eu estava na academia liberando a tensão. Conversamos sobre tudo e fizemos planos para falar com a mãe dele. John voltou para casa arrependido. Ele me disse que estava ansioso sobre isso e comentou com um amigo sobre como eu não queria ceder. Aparentemente, o amigo dele, que Deus o abençoe, o mandou ir se ferrar, dizendo que ele estava sendo patético. Isso me deixou com raiva. Então, quando eu falo sobre o assunto, é um problema, mas quando outro homem diz, aí ele vê o outro lado. Eu levantei meus pontos. Ele sendo facilmente manipulado. Isso também ficou claro quando eu disse que ele ouviria qualquer coisa que outro homem dissesse antes de escutar a própria parceira. Mesmo que o amigo dele tenha concordado comigo, foi doloroso ele não ter me escutado. A mãe dele se esforçando para nos separar com esse pedido ridículo. Ele estava muito mais aberto a essa teoria agora, sabendo como ele parecia patético até contando essa situação para outra pessoa. Eu comparei isso com um pai tirando a ligadura da noiva. Ele entendeu. Ele ter concordado com o pedido absurdo da mãe dele antes de falar comigo. Ele disse que não foi isso. Que disse a ela que veria como eu me sentiria e apenas trouxe o assunto para mim. Perguntei por que ele não viu que a mãe dele andando até o altar no dia do casamento dele era extremamente estranho. Ele disse que para ele era só um vestido. Ele só não queria que a mãe dele perdesse o casamento. Eu disse que não haveria casamento se ele não se corrigisse. Ele disse que entendeu. Eu mostrei para ele como era óbvio que ela me odeia. Ela nem pediu para usar branco junto comigo, o que ainda é estranho, mas pediu para eu não usar branco de jeito nenhum, como se eu fosse uma vadia impura. Ele disse que não via dessa forma, ele só sabia que ela não estava aparecendo porque disse que ver-me de branco machucava ela. Eu disse, você não ouviu sua própria mãe dizendo que ela quer ser a noiva? Que ela não suporta ser eu? Finalmente, parecia que uma lâmpada acendeu na cabeça dele. Perguntei para ele qual seria o papel dela no nosso casamento, no parto, no dia das mães e em tudo que viria. Eu sempre ficaria em segundo lugar? Ele me garantiu que não, e que ele percebeu o quanto ele errou. Ele estava só tentando manter a paz.
Perguntei se manter ela feliz e me fazendo infeliz era a paz que ele queria. Eu recusei viver minha vida assim. Ele concordou, disse que sentia muito e que não queria me ver infeliz. Não temos filhos ainda, mas criamos um plano para lidar com qualquer grande marco. Ela não vai estar presente em nada, a menos que eu me sinta confortável com isso. E eu não vou me sentir confortável, a menos que ela mude completamente. Eu perguntei o que a mãe dele disse para mudar a opinião dele, como vocês já imaginaram, ela chorou. Chorou dizendo que seu bebê estava sendo levado dela. Que ela nunca teve seu casamento. Que o pai dele a deixou e ela estava sozinha, sem mais ninguém. Disse que estava doente e só queria viver um casamento real antes de falecer. Ela está perfeitamente saudável, a menos que haja algo que ela não tenha nos contado. Eu só disse a ele que, se isso foi suficiente para manipulá-lo, o que me garante que ele não vai se virar contra mim novamente? Ele disse que o amigo e o pai dele fizeram ele entender que ele iria me perder. Eu disse que hoje foi o limite para mim. Ele tinha que fazer 4 coisas para que eu continuasse sendo noiva dele, se ele realmente se importasse. 1. Diminuir o contato com a mãe dele e não deixar ela tomar decisões sobre nosso casamento, que será adiado por mais 1 ano para ver se ele realmente cumpre o que disse. 2. Ele precisa ir à terapia, tanto individual quanto de casal. 3. Ele precisa falar com a mãe dele comigo presente sobre o comportamento dela em relação a mim, porque toda vez que ele vai sozinho ele volta com uma justificativa para deixar pra lá. E 4. Ele precisa criar limites fortes e aprender a mantê-los. Ele concordou. Então veio a parte difícil. Eu mostrei a ele o post. Eu me senti tão mal enquanto ele lia os comentários detonando ele. Eu pude ver o quanto ele ficou desconfortável enquanto lia. Ele ficou magoado ao ver que eu concordava com alguns comentários que diziam que eu deveria ir embora. Ele leu por alguns minutos até que viu alguém chamá-lo de frouxo e então me devolveu o celular. Ele disse que foi muito cruel, mas eu precisava mostrar a ele como a situação parecia louca, mesmo que fosse só para manter a paz de maneira superficial. Ele lendo o post foi a cereja no topo do bolo. Ele disse que viu todo mundo dizendo para eu ir embora e seu coração começou a doer fisicamente, sabendo que merecia isso. Ligamos para o pai dele, que não chamarei mais de futuro sogro, porque eu vou cancelar esse casamento amanhã se ele não me apoiar quando falarmos com a mãe dele. O pai do John, Dan, que vou nomear já que ele é uma parte importante dessa atualização, também leu a lição de moral do John. Ele ficou aliviado que John decidiu se acertar. Concordamos em ir à casa da Debbie amanhã com o Dan e a tia do John. Meu pai vai junto. O John disse que vai falar para a mãe dele que ela não pode, sob nenhuma circunstância, fazer nosso casamento ser sobre ela. Ele também disse que, se ela chorar ou tentar manipulá-lo com culpa, ele vai dizer que vai cortar totalmente o contato. Eu me sinto péssima, porque fazer um homem parar de falar com a mãe dele não é algo que eu imaginei querer. Duvido que a Debbie mude, especialmente não amanhã, com todos nós contra ela. Eu não sei se o John vai voltar atrás assim que chegarmos lá. Eu expliquei que, se ele não tomar coragem, eu vou embora. Ele tem que escolher, casar comigo ou com a mãe dele. Esse é o meu ultimato. Ele disse que vai me escolher. Vamos ver, eu acho. Tudo isso deveria me deixar feliz, mas ainda me sinto estranha. Vou atualizar amanhã depois que todos conversarmos com a Debbie. Atualização, 1 dia depois. Oi, pessoal, estou de volta com a última atualização. Isso vai ser um pouco longo, então se preparem. Algumas pessoas chegaram a me desrespeitar. Honestamente, não me importo se vocês não acreditam na minha história ou acham que sou irritante, mas me mandar mensagens me chamando de nomes, sendo desrespeitosos ou dizendo que eu não deveria usar branco no meu próprio casamento é de uma falta de classe. Eu não vou responder e realmente espero que todos vocês recebam a ajuda de que precisam para lidar com qualquer trauma que faça com que sejam tão rancorosos. Para todos que me mandaram mensagens positivas e conselhos, muito obrigada. Enfim, John e eu nos encontramos depois do trabalho e fomos buscar o Dan. A tia do John não pôde vir. Meu pai estava nos encontrando lá. Eu estava com muita ansiedade. Eu pedi para o Dan e o meu pai nos darem alguns minutos antes de entrar, para ela não se sentir atacada. Eles concordaram. Aqui vai a parte que todos estavam esperando. Chegamos na casa da Debbie. Meu coração estava disparado, parecia que eu estava subindo a montanha-russa mais alta do mundo devagar. John estava quieto. Chegamos lá e ele deu um firme, mas respeitoso, "Oi, mãe." Sentamos e John explicou que viemos falar com ela. Ela perguntou, "O que está errado?" John foi direto ao ponto. Ele disse, de maneira bem clara, que as atitudes dela em relação a mim, durante anos, foram mesquinhas. O fato de ela não ter comparecido a nenhum dos nossos eventos de casamento foi inaceitável para ele. Ele perguntou diretamente, "Por que você tem problemas com a OP?" Eu realmente achei que ele começaria pela situação do vestido, mas ele foi direto à raiz de tudo. A Debbie agiu como se não soubesse do que ele estava falando. Ela, que tentou ativamente fazer ele me trair ou me deixar por outras mulheres, estava chocada e não sabia de onde isso estava vindo. Ela disse que não tem problema comigo e que me ama como uma filha.
Ela me olhou como se esperasse que eu falasse, mas como eu já disse antes, eu queria ver o que John tinha a dizer. Ele pediu para ela ser honesta e listou todas as vezes em que ela me insultou, tanto na minha frente quanto nas minhas costas. Ele mencionou que ela sempre diz a ele que ele poderia arranjar alguém melhor quando eu não estou por perto. Isso foi novidade para mim, mas me surpreende? Não. Debbie ficou louca. Ela realmente não podia acreditar que ele a havia exposto assim. Ela começou a gritar com ele, dizendo que ele estava desrespeitando a própria mãe por causa de uma estranha. Ela ficava dizendo, eu sei que foi ela quem fez você fazer isso. Sei que é ela quem está te fazendo me desrespeitar assim. John estava tentando conversar com ela e fazer ela se acalmar. Eu mandei mensagem para o Dan e meu pai entrarem. Assim que entraram, a Debbie se transformou. Ela ficou surpresa, porque não esperava que eles chegassem, e aí tudo o que ela estava dizendo foi por água abaixo. Ela se virou para o Dan e para o meu pai e disse que o John chegou gritando com ela por minha causa. Meu pai olhou para mim e eu fiz sinal com a cabeça para ele não acreditar. Quando o Dan e o meu pai entraram, a situação ficou mais calma por um tempo. Ela voltou a negar que não gostava de mim. Todos disseram a ela que estava óbvio. Que o pedido do vestido foi vergonhoso da parte dela. Ela imediatamente respondeu que era vergonhoso eu não deixar o filho dela passar tempo com ela. John disse que isso não era verdade. Eu estava queimando por dentro, queria corrigir todas as mentiras dela, mas fiquei quieta. John perguntou qual era o real problema comigo. A Debbie começou a dizer que já sabia que eu ia ser um problema desde o ensino médio. Ela disse que, quando John começou a namorar comigo, as notas dele começaram a cair, o que não é verdade. Que ele parou de dar atenção à família, também não é verdade. Que uma vez ele não apareceu para celebrar o Dia das Mães com ela porque era o meu aniversário é em abril, o Dia das Mães é em maio. Ela disse que, quando ficamos juntos de novo, ele abandonou completamente por minha causa, ele vai à casa dela no mínimo 3 vezes por semana. Ela disse que o fato de termos feito a festa de noivado sem verificar como ela se sentia sobre isso foi tudo o que ela precisava para ver que tipo de mulher eu sou. Meu pai apontou que ela não pagou pelo jantar de noivado para ter qualquer influência sobre isso. O Dan perguntou a ela o que ela estava pensando ao querer usar branco no nosso casamento, também perguntou por que dela está tão sedenta por atenção. O rosto dela ficou vermelho e ela explodiu. Ela disse ao Dan que talvez se ele tivesse se casado com ela do jeito certo e tivesse dado a ela um casamento de verdade, ela não se sentiria excluída. O Dan simplesmente mandou ela calar a boca e disse que ela não queria um casamento real, apesar dele ter tentado convencer ela. O motivo foi que a mãe dela disse que noivas grávidas são cafonas. Ela começou a chorar. Eu sinceramente senti pena da Debbie aqui. Mães, sejam boas com suas filhas ou vocês vão criar Debbies. Meu pai conseguiu acalmar todo mundo. John finalmente falou de novo e disse à mãe dele que ele não podia mais defendê-la quando ela sequer tentava me respeitar. Que para a sanidade dele e para o nosso relacionamento, ele ia reduzir o contato. A Debbie continuou chorando e disse que John não podia deixá-la, que ela era a única mãe dele e que mães são para sempre, esposas não. Eu ainda não sou esposa dele e já estou destruindo a família. Ele continuou. Ele disse que nós vamos nos casar. Se ela não conseguir me respeitar ou parar de ultrapassar limites, ela será cortada completamente. Que as visitas dele cairiam para uma a cada 2 semanas e que ela precisaria ligar menos. Ela continuou gritando. Ela disse que sabia que eu estava fazendo algo com o filho dela. E perguntou o que eu fiz com ele. Disse que sou uma manipuladora e um problema. Ela disse ao meu pai que ele criou um demônio. Meu pai respondeu dizendo para ela tomar cuidado com a boca. John continuava gritando repetidamente, mãe, para. Mas ela continuava gritando e então começou a hiperventilar. Ela estava segurando o braço de John dizendo que não conseguia respirar. Foi aí que eu pensei, oh não, ele vai mudar de ideia. Ele olhou para mim e eu sei que ele sabia o que eu estava pensando. John trouxe um copo de água para ela e perguntou ao pai dele se ele poderia garantir que ela estava bem, e pediu para meu pai levar o Dan para casa. O Dan e meu pai concordaram e a mãe dele começou a chorar mais alto. Ela literalmente gritou, eu não consigo respirar. Enquanto saíamos para que ele pudesse ouvir. Eu me senti péssima e finalmente falei. Eu pedi desculpas para o John. E disse que entendia se ele estivesse se sentindo mal. Ele disse que sabia que ela estava fingindo, mas os instintos dele queriam correr para garantir que ela estava bem. Perguntei se ele estava bem, ele disse que não, mas parecia muito triste por isso. Meu pai saiu atrás de nós. Meu pai nunca tinha visto esse lado da Debbie. Eu também não. Ela sempre foi fofa ou discreta comigo, mas isso foi insano. Meu pai disse diretamente para o John que a mãe dele precisava de ajuda mental. John disse que vai falar com a tia dele para tentar ajudar a mãe. Voltamos para casa e John chorou. Ele disse que chorou porque viu a mãe dele vilanizando ele dizendo para os outros que ele chegou e agrediu verbalmente. Ele disse que isso lembrou os tempos em que ele brigava com o pai dele, porque a mãe dele dizia que o Dan chegava do trabalho e gritava com ela sem motivo. Acho que foi um déjà vu para ele.
Ele ficou em silêncio depois que ela disse isso, então eu acredito que isso tocou profundamente. Ele decidiu não ter mais contato por enquanto. Eu perguntei a ele se estava tudo bem para eu postar essa parte e ele disse que sim. Antes de irmos à casa da Deb, eu liguei para alguns terapeutas na nossa região para ver a disponibilidade e nossa primeira sessão de terapia de casal será no mês que vem. Vai demorar um pouco. Hoje, ele ligou para o plano de saúde para procurar um terapeuta com a cobertura do plano e conseguiu uma consulta para ele no dia 23. A coisa está andando e o John parece estar na mesma página que eu. Eu sei que isso está acabando com ele por dentro. O Dan nos ligou e nos informou que conseguiu acalmar a Deb. Ele disse que falou com ela o melhor que pôde sobre o quanto ela estava prejudicando seu relacionamento com o John, mas ela não quis ouvir. Enquanto eu deveria estar feliz, algo sobre tudo isso me deixa para baixo. Espero que a Deb melhore e que possamos, um dia, tê-la em nossas vidas. Algo sobre o comentário dela sobre a mãe dela me fez sentir dor pela pequena Deb. Espero que, algum dia, eu possa ouvir as histórias dela. Agora vou voltar para minha vida normal e espero nunca mais ter uma atualização tão dramática para vocês. Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe, isso ajuda a continuar trazendo mais vídeos.